Incêndio na Escrivaninha, um podcast sobre livros e o mundo, com inspirações para o cotidiano, com Ana Rusch, Tiago Ambrósio Lage e Vanessa Guedes. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Olá! Esse é mais um episódio de Incêndio na Escrivaninha. Hoje nós vamos falar sobre bebida e bebidas alcoólicas, o álcool sendo uma das drogas mais antigas da humanidade. Eu sou Tiago Ambrósio Lage, escritor, professor, engenheiro de alimentos, com algumas pesquisas na área de bebidas alcoólicas, e aprecio os bons drinks. E agora eu vou chamar minhas companheiras de bancada e convidar elas para se apresentarem e dizerem o que gostam de beber. Oi, gente, tudo bom? Eu sou Ana Rusch, sou escritora e eu adoro tomar cerveja. Gosto tanto que, inclusive, eu fui estudar. Eu me formei sommelier de cerveja pela Associação Brasileira de Sommelier e trabalhei um tempo na área. E eu sou a Vanessa Guedes, escritora, programadora, editora e tradutora na Ita Magazine. E, diferente dos meus colegas, eu não tenho nenhum tipo de formação formal na área de bebidas alcoólicas, mas eu tenho muita experiência empírica e aprecio muito. Acho que eu tenho algumas coisas a adicionar aí nessa conversa. Ok. Então, antes da gente entrar no episódio propriamente dito, a gente vai fazer o jogo da citação. Ana, você lê a citação pra gente, por favor? Vamos lá. Primeiramente, essa bebida nos aguça a inteligência, a perspicácia. Só que, para conseguir esse efeito, toda a nossa razão é estimulada de uma só vez. E então, pouco a pouco, a inteligência vai cedendo lugar à parvalice. Por isso é que essa bebida é perigosa. Quem será que escreveu isso que a Ana acabou de ler? Vamos lá. Opção A. O escritor estadunidense nascido na Alemanha, Charles Bukowski. Opção B. O escritor estadunidense Ernest Hemingway. Opção C. O filósofo e escritor norueguês Jostein Gaarder. Opção D. A escritora brasileira nascida na Ucrânia, Clarice Lispector. Opção E. O escritor britânico nascido na Escócia, Robert Louis Stevenson. Quem será que falou essa citação? Descobriremos no final deste episódio. E aí, então, vamos pro episódio? No incêndio de hoje, a gente vai conversar sobre bebidas. E o álcool, né, uma das primeiras drogas, ou a primeira droga a qual a humanidade teve acesso desde o período neolítico. Ele desempenhou um papel fundamental naquela sociedade até a nossa sociedade nos dias de hoje. E esse papel é tão marcante que quando eu falo de bebidas, a gente já pensa logo em bebidas alcoólicas. Mas só que para a gente poder entender essas bebidas alcoólicas, a gente também tem que falar um pouco sobre bebidas não alcoólicas, para a gente poder perceber, inclusive, esse contraste aí, né, e a cena completa do que é a relação da humanidade com esses líquidos que a gente consome. E nesse dualismo alcoólico versus não alcoólico, tem uma frase muito célebre no meio literário, muita gente comenta ela, que é escreva bêbado, edite sóbrio. É uma frase que atribuem a Ernest Hemingway, mas ela não é dele, né? Tipo assim, os registros são que ele escrevia pelo período da manhã, sóbrio, e ele deixava para consumir bebida alcoólica no período da tarde, no período da noite. Então, essa frase não é dele. E então, apesar da imagem romantizada que o artista necessita da bebida para se permitir ser criativo, né, a cerveja e as outras bebidas, elas tiveram e têm um papel civilizatório essencial, né, apesar de ter essa ligação aí, né, com esse lado mais livre, né, mais selvagem por causa da embriaguez. No livro História do Mundo em 6 Copos, que foi publicado pela Zahar, Tom Standard, o autor, ele faz um panorama da história com ênfase na influência de 6 bebidas em períodos-chave. E a primeira bebida abordada nesse livro é exatamente a cerveja, porque ela começou a ser produzida, né, tem registros históricos, né, naqueles escritos, nas tábuas de barro,
da produção de cerveja no Crescente Fértil desde 3.500 anos antes de Cristo. Mas tem indícios arqueológicos, aí no caso são resíduos químicos, né? São fragmentos de cereal, de levedura encontrado em vasos e jarros da produção de bebidas alcoólicas, de cerveja, desde períodos anteriores, até 6, 7 mil anos antes de Cristo. A produção da cerveja esteve associada com o desenvolvimento da agricultura e das primeiras cidades, porque essa bebida tinha função de alimento, era consumida geralmente no mesmo jarro e, em algumas situações, ela pode ter tornado o consumo da água mais seguro, né? Ainda não existia a menor noção do que seria tratamento de água, né? A água é um agente transmissor de doenças em potencial e o processo ali de fermentação, da produção de álcool, da adição de ervas, tornava esse consumo de água mais seguro, né? E nesses desenhos, né, nessas gravações, tem imagens de pessoas tomando cervejas de canudinho, todas no mesmo jarro, e o canudinho era importante porque eles não tinham também processos de purificação, né? Tinha fragmentos ali de semente, de cascas, né? E o canudinho servia para purificar. E o ato que a gente tem de brindar hoje, né, de tocar os copos ou as taças quando a gente está bebendo, que vai variar também de acordo com a cultura, né? Em alguns países você tem que olhar no olho das pessoas que estão brindando. Dizem que é um resgate dessa imagem, de todo mundo beber ali do mesmo recipiente, né? E também tem histórias que dizem que era uma garantia que a bebida não estava envenenada, né? Você ter essa partilha aí do mesmo recipiente. E tem algumas teorias falando que a obtenção da matéria-prima para a produção de cerveja, né, a obtenção do cereal, foi um dos principais motivos para o início do cultivo de cereais, né? Aí eu não sei até que ponto isso é um exagero aí, né? Ou é uma maneira de tentar romantizar, de colocar uma camada aí de uma alegria, uma coisa em cima disso. No livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, Harari, o autor, ele chega a fazer até uma provocação, que na realidade foram os cereais que domesticaram a humanidade, porque uma planta, ela conseguiu fazer com que uma espécie de animais dedicasse grande parte da vida deles a cultivar ela e espalhar as sementes dela, né? Então fica aí uma provocação, né? Será que a nossa espécie deixou domesticar por causa da cerveja, né? E a gente cedeu aí a nossa liberdade para o trigo ou para a cevada? Mas isso aí pode ser assunto para um outro incêndio. Além da cerveja, no livro também é dado destaque ao vinho, né, que foi o combustível aí da civilização greco-romana, que acaba sendo uma das bases aí da nossa cultura hoje ainda, aos destilados, que foram associados então, ao período das grandes navegações, ao colonialismo, imperialismo, invasão da América, né, a invasão da África pelas nações europeias, e depois desses três períodos aí, o livro entra na parte das bebidas não alcoólicas. O café é associado ao iluminismo e é frisado muito essa chegada do café como uma chegada da sobriedade, né? E o chá depois vai ser associado ao imperialismo britânico e à Revolução Industrial, né? Que era a bebida que dava energia para os trabalhadores nas fábricas, nas rotinas extenuantes. E, por fim, é comentado sobre a Coca-Cola, que vai estar relacionada com o imperialismo contemporâneo, né? O símbolo aí da atualidade, né, e do domínio cultural dos Estados Unidos no globo. E apesar dessa história do mundo ser a história do mundo europeu, se a gente for destrinchar tudo aí, é tudo do ponto de vista extremamente eurocêntrico, essa quebra que o iluminismo traz da hegemonia das bebidas alcoólicas é um bom ponto para reflexão, porque talvez ele dialogue com a frase do escreva bêbado e dite sóbrio, né, com esse dualismo aí do ofício criativo, em que o escritor ele gera a obra, ele produz a obra e ele vai ser a primeira pessoa a avaliar a própria obra, né? Então, pensando nesse dualismo aí, né, desse momento criativo, desse momento liberto, em que você deve estar bêbado, e nessa primeira autoleitura em que você deveria estar sóbrio, eu queria saber da Ana e da Nessa se é verdade esse bilhete e quais são os combustíveis dos textos e das criações delas e se esse combustível muda de acordo com o momento ou com o projeto em que elas estão trabalhando. Nossa, adorei te ouvir, uma introdução muito completa sobre esse tema todo, né? É muito legal quando a gente ouve nossos amigos nas suas áreas de especialidade, né? Eu edito e escrevo sóbria, sou igual ao Hemingway, então adoro tomar café, inclusive eu passei a consumir algo
que, enfim, algumas pessoas que me querem bem acham que é um contrassenso, mas eu passei a consumir café descafeinado, porque se deixar eu tomo café meu dia inteiro. Então, depois das 3 da tarde, eu procuro não tomar muito café, mas de manhã eu tomo muito, adoro. Eu acho que até o cheiro de café me faz bem, assim, né? E apesar de amar a cerveja, isso é algo que, enfim, que eu não consigo viver sem, no sentido, assim, que é um líquido que está relacionado com meus momentos de afeto, até o álcool como esse líquido que é... Ai, tem uma expressão muito boa, como é, que é como um lubrificante dessas relações sociais, né? Às vezes a gente não consegue chegar no assunto e com isso a gente consegue, né? Mas para escrever, para trabalhar, eu realmente gosto de trabalhar bem sóbria. E depois a gente pode falar também dos malefícios das bebidas alcoólicas, né? Mas eu acho que é legal, porque para mim cerveja um momento de festa, né? E aí eu acho que na vida dos escritores, das escritoras, ela serve para a gente festejar processos que acabaram, né? Então, quando a gente manda um livro para edição, quando a gente vê um livro sendo publicado, alguma coisa muito especial aconteceu, né? Aí eu acho que é o momento aí, então, da gente ter muitas borbulhas e festejar com muita alegria. Assim como a Ana, eu também escrevo e edito ébria. Ébria não, sóbria, desculpa, a louca. É porque eu estou com... Agora eu vou ter que fazer um parênteses. É porque eu estou gravando podcast e, diferente de quando eu escrevo e edito, eu estou bebendo agora. Eu tô com uma taça de vinho aqui, que não é a primeira. Sobre o processo criativo e tal, eu até entendo as pessoas que glamorizam o álcool, porque eu acho que o álcool, ele é socialmente aceito como um inibidor de filtros, né? Você consegue, eu acho, dissolver algumas partes do seu próprio julgamento sobre você mesmo e outras pessoas, né? Quando você bebe. Então você fica mais solto. Não todo mundo, tem pessoas que ficam mais violentas, né? A gente sabe, tem vários tipos de bebedores aí, né? No caso da literatura, eu imagino que tem pessoas que conseguem escrever sobre coisas, né, que normalmente elas não escreveriam sóbrias porque dói demais, por exemplo. Não sei. No meu caso, eu escrevo qualquer coisa sóbria, então tá ótimo e prefiro. Teve uma vez que eu tentei editar um texto meu quando eu estava tomando cerveja e tal, e eu acho que eu estraguei o texto, sabe? Eu tive que voltar 2 casas e reeditar tudo de novo. No caso da literatura, minha experiência de ler coisas que tenham alguma coisa referente a álcool, eu acho que tem essa glamorização quando os escritores estão falando sobre escrever ou falando sobre outros escritores, sabe? Eu vou pensar bem nos meus exemplos até o final da gravação do cast. Pois é, a minha relação com o álcool vem mudando nos últimos anos, porque eu mudei para um país onde o consumo de álcool é um pouco restrito. Vou explicar. Na Suécia, você tem apenas um lugar onde você pode comprar qualquer coisa de álcool que tenha mais de 3%, né, de álcool na receita da bebida. Então, tem um lugar chamado Systembolaget, que é como se fosse uma franquia, mas pertence ao governo. São várias lojas, todo bairro tem um. E você só pode comprar álcool até às 19 horas, de segunda a sexta. Sábado, das 10 às 15. Esse lance de não ter o álcool sempre disponível quando eu preciso ou quando eu quero, me fez começar a planejar o meu consumo de álcool, que era uma grande novidade, porque no Brasil, quando eu tava com vontade de beber, eu ia no mercado e comprava. Tem vários motivos, né, porque que eles têm essa restrição aqui. No final das contas, acabou até sendo melhor pra mim, porque agora eu até sei melhor as coisas que eu gosto e, enfim. E fazendo um parênteses, pra mim, foi muito bom estudar a cerveja de forma mais profunda mesmo. Saber análise sensorial, saber, enfim, detalhes de harmonização, porque você também repensa muito, porque o consumo não fica tão automático, né, de virar o copo. Se te faz você consumir álcool, mas de forma muito atenta. E isso para o corpo é bom, né? Então, eu consumo muito pouco álcool hoje em dia, inclusive, mas eu faço questão de tomar uma boa cerveja e às vezes um copo de uma excelente cerveja me basta. E é interessante, porque até, enfim, a relação do dinheiro com a cerveja, isso acaba mudando, né? Então, pelo menos na pandemia, eu fui uma das pessoas que diminui muito, 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 muito o consumo de álcool. Ana, eu tenho uma pergunta pra você, se você quiser responder. Você lembra como a gente se conheceu? Nossa, claro que eu lembro! Gente, eu conheci a Vanessa num dia que eu tava numa festa junina, aqui perto de casa. Era muito perto da minha casa. Esse dia eu bebi muito,
porque eu tava me sentindo muito segura. Eu tenho um pouco essa relação de quando eu me sinto segura, né, eu poder beber mais. E era numa época que eu tava bebendo bem mesmo. Já não sei há quantos anos isso faz. Faz mais de uma década. Faz 10 anos. Faz 10 anos. Esse ano faz 10 anos. Pronto. E aí eu sei que eu bebi muito. A Vanessa também não tinha bebido pouco, e a gente estava na casa, enfim, de uma pessoa que eu não conhecia hoje em dia, que ela é muito minha amiga, né, minha vizinha, e aí a Vanessa, no final dessa festa, a gente mal se conhecia, né, conhecia a Vanessa nesse dia, ela foi me levar a pé até a minha própria casa, para garantir que eu chegasse bem. E eu ficava muito preocupada. Foi tipo bêbado cuidando do outro. Porque eu falava assim, mas como é que você vai voltar? Então tinha um drama, assim, né, aquela coisa dramática. As amizades instantâneas que o álcool traz, né? E eu lembro que a gente estava ajudando a anfitriã, né, a dona da festa, a levar as louças para lavar de um lado para o outro, e a festa tinha sido no salão de festas do prédio. E ela mora, tipo, no 10º andar, então tinha que pegar o elevador, né? E aí eu e a Ana estávamos levando coisas, e até que a gente derrubou, tipo, a louça dentro do elevador, a gente quebrou coisas dentro do elevador. Quebramos um pirex dentro do elevador. Você que está ouvindo sabe a quantidade de cacos que um pirex pode causar quando é quebrado. Gente, eu nunca me esqueci aquela sensação, porque, tipo, foi uma cena que eu nunca concebi na minha cabeça, quebrar uma louça dentro de um elevador. É como se não coubesse, né, a louça e o elevador, não tem relação. O que a louça vai É, tá exatamente, não tem relação nenhuma com... Deu um bug na Matrix, sabe? Histórias. Então, assim, ó, nunca fiz amigos bebendo leite. Real. Inclusive, sou vegano, então... Aquelas. Mas uma coisa, mas o que você bebe quando você escreve, então, nisso? Já que você não consome bebida alcoólica, qual que é o seu combustível? O que eu bebo? Você é do café? Café, né? Assim como Ana, também tem uma relação de muito amor com café. Eu gosto muito de experimentar cafés novos, aquela coisa toda. Mas já faz uns bons 5 anos que eu limitei meu consumo de café até meio-dia. E aí até meio-dia é open bar de café pra mim. Às vezes eu tomo 2 litros de café de manhã. Tipo, não tenho vergonha de admitir, não. Depois do meio-dia não tomo mais, tomo só água. E eu costumo tomar, quando dá muita vontade de tomar café durante o dia, né, durante a tarde, à noite, eu tomo chá de chicória, que é muito parecido com café. Tipo, é um pozinho, né, de chicória, e aí você coloca ali, ele tem muito gosto parecido com café, porque eu não gosto de café descafeinado. Eu sinto que não é descafeinado, eu sinto o engano. É, eu também E a chicória não me engana. Tipo, quer dizer, a chicória me engana, na verdade. Ela me faz pensar que eu tô tomando café. Então, só não toma demais, porque daí você vai acabar indo bastante no banheiro, assim como tomando café. Que a cafeína tem o poder diurético, mas eu achei interessante essa expressão do efeito placebo do café descafeinado, né? Que no caso da Ana, ele traz a familiaridade do café cafeinado, né, ou traz o mesmo cheiro, a mesma lembrança, e no seu caso, não, você bebe o café descafeinado, mas ainda fica na pilha. Não, eu tenho um potinho aqui de Irish Cream, de café irlandês, todo descafeinado, eu comprei porque ele é todo um sabor diferente, não sei o quê. Nossa, não, tá cheio ali faz meses, eu vou ter que dar pra alguém aquilo. Então nesse caso aqui a gente está no time dos escritores mais sóbrios, né? Eu também escrevo à base de café, tento diminuir, mas eu sou mais indulgente com meus hábitos. Então, um dia desse aí para trás, era 10 horas da noite, eu estava tomando um café e comendo um pedaço de queijo e vivendo essa aventura. E fico depois com sono desorganizado, mas a minha droga da escrita também. E a questão de bebida, uma vez eu tentei. Eu estava numa sessão de escrita com o pessoal do NaNoWriMo, cada um fala de um jeito, né? E eu falei, eu vou escrever bebendo esse fim de semana. E a gente fica batendo papo, escrevendo pela internet, né? Na segunda sessão de escrita, eu já fechei o Word e fiquei só bebendo e conversando com as pessoas. Foi maravilhoso. Bebi meia garrafa de rum, fiz um monte de drink aqui em casa, mas não escrevi nenhuma linha. Então, para mim, realmente não combina tanto a gente ter essa associação assim. Agora, eu imagino, né, que na audiência também as pessoas vão ter hábitos um pouco diferentes, ou às vezes de acordo com o projeto, né? A Nessa, por exemplo, está gravando e tomando um vinhozinho. Eu ainda não, porque está um pouco cedo aqui. A gente está numa questão de fuso, mas eu acho que hoje à noite eu vou abrir uma garrafa também. Talvez para comemorar um dia de gravações, né? Alguma coisa assim. Pensando ainda nesses termos aí da relação da bebida com a literatura, né? Além da gente ter que escolher o que vai no nosso
copo, taça, caneca, xícara ou copo, a gente decide, como escritor, também o que os nossos personagens bebem. Eu lembro uma época que a minha mãe viciou numa série de romances de literatura estrangeira e ela classificava muitos livros, ela lembrava muitos livros de acordo com a bebida que os personagens consumiam. Então eu falava, mãe, esse livro aqui é bom. Eu falava assim, não, esse é bom, esse livro eu gostei muito, porque eles bebem muito chá. Eu acho muito bonito eles bebendo chá. Porque eles sempre sentam e bebem um chá. Então, isso aqui o livro se passava na Inglaterra, né? Aí eu falava, e esse aqui? Nossa, esse outro eles bebem gin. Nossa, esse gin que eles bebem deve ser bom demais, porque eles ficam bebendo sem parar o gin e tal. Esse aqui passa nos Estados Unidos. Esse aqui o pessoal gosta de beber uísque. Então ela tinha muito essa classificação, que era um marcador que a autora colocava. As autoras, né? São duas autoras diferentes, colocavam para ser um marcador geográfico, né? Ou para marcar o momento ali que os personagens confraternizavam, o momento que eles relaxavam. Era uma cena muito parecida com a cena do café da manhã nas telenovelas brasileiras, né? Só que aí, além disso, as bebidas também elas podem acabar sendo marca registrada de alguns personagens que têm o hábito de consumir determinada bebida, entra na composição deles, ou as bebidas podem protagonizar ali cenas e tramas, né? Você pode ter histórias construídas em cima de alguma bebida ou alguma cena específica. Então eu queria saber de vocês, agora que a gente já sabe o que vocês consomem aí fora dos livros, dentro dos livros. O que os personagens de vocês costumam beber, se vocês pensam nisso na hora de construir um personagem, uma trama, e se tem alguma obra ou cena que vocês conhecem que trazem a bebida, independente de ser alcoólico ou não, para o centro do palco. Eu queria lembrar um livro que foi o primeiro, assim, que eu falei, nossa, não posso deixar de falar desse livro, que é a relação que o Frank Herbert constrói em Duna com a água, né? É algo assim que agora no nosso momento histórico volta ao debate assim com muita força, inclusive na América Latina tem todo esse projeto de privatização da água, mas é muito interessante como é que em Duna o Frank Herbert ele cria, enfim, uma ficção científica com base na escassez de água em determinado planeta. E como é que essa escassez de água também tem uma ecologia própria naquele planeta, que, enfim, vai ter vários desenrolar da trama, né? Então, eu acho que Duna é muito importante falar, né? Porque eu acho que até quando a gente lê o livro, a gente começa a ter uma outra relação com a água e com esse esbanjar de água de algumas classes sociais que são representadas no livro, é muito interessante mesmo. Então, se você vai voltar à moda, né? Com o filme novo que eu estou esperando para assistir, né? Então, Duna é um livro assim que é muito interessante com relação a essa questão da bebida, né? Outro que eu acho que é muito legal também para nós pensarmos, né? É um clássico, né? Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll, em que a Alice o tempo inteiro ela consome, enfim, tanto comidas, mas tem a coisa do beber, né? Beber poções mágicas. E isso altera a protagonista de várias maneiras. O tamanho, as proporções do corpo, as coisas que elas vê, né? E aí o Lewis Carroll tem até enfim, um toque, assim, né, quando ele escreve, que ele fala assim, que ela fica olhando bem para ver se não está escrito veneno em nenhum lugar, porque é uma garota e ela aprendeu que tem que olhar o rótulo da bebida, então eu acho interessante também, como é que é uma poção mágica, mas é uma poção mágica pós-revolução industrial. Que segue os preceitos da rotulagem nutricional das poções mágicas, né? Eu acho esse detalhe, você fala, cara, isso quer saber escrever também, às vezes, né? Eu gosto muito de Alice para as Maravilhas, foi um livro que foi formador mesmo da minha experiência como leitora. Sempre fico mal da história de pedofilia mesmo do Lewis Carroll, mas não podia deixar de mencionar porque fala muito da questão de como que a bebida está presente aí o tempo inteiro nessa obra e com essa coisa do rótulo, essa preocupação. Bom, no Telepatia São os Outros, que foi meu último livro, finalista do Jabuti, do Argos, ganhou aí o Odisseia de Literatura Fantástica, é uma novela em que é central a bebida para essa novela, né? Então eu criei aí um chá telepático, como eu gosto muito de fabricar cerveja em casa, enfim, gosto muito do processo de fazer cerveja mesmo, né? Eu tentei no livro ser bem fiel a um processo de fermentação, né? Então, explicar como é que aquilo funcionaria, né? Para também, nós estamos aí dentro dos domínios da ficção científica, então vamos usar com um pouco mais de calma, né? Também imaginei uma levedura selvagem daquela região, né? Então também tive um pouco de cuidado para denominar essa levedura fantástica, para ela ter uma certa, para aquilo ter
uma certa acuidade, né? Para quem lê e está na área, fala, não, faz sentido. Até o meu editor, o Tony Moraes, quando ele leu, ele até falou umas coisas, a gente deu uma cortadinha para não ficar tão específico, né? Mas então, eu tive uma preocupação aí, ao constituir esse chá telepático que é consumido o tempo inteiro no livro, e depois as pessoas começam a fermentar aqui em casa, né? De trazer um pouco, enfim, de precisão e verossimilhança aí a processos de fermentação que as pessoas fazem de forma caseira mesmo. Pegando o gancho aí das experiências de ler sobre bebidas, eu lembro que o primeiro livro que fala de bebida alcoólica que eu li, eu tinha acho que mais ou menos uns 12 anos de idade, foi o Brumas de Avalon. E aí tem um momento que a Morgana vai crescendo, né? Ela é criança, eles começam a dar vinho misturado com água pra ela. E aquilo me marcou muito, né? Porque como assim, né? Os adultos estão dando vinho para as crianças, ainda que seja dissolvido em água, né? E foi quando começou a me fazer pensar fora da caixa, né? Como as culturas são diferentes uma da outra, aquela coisa toda, mesmo que o universo das Brumas de Avalon seja alternativo, né? A gente tá falando ali, fazendo um paralelo ali com, né, o período onde o Rei Arthur, né, tava crescendo. E aí o segundo livro que me marcou também com isso foi uma série de livros da Agatha Christie, porque eles ficam bebendo bebidas típicas inglesas, né, ali, e aí tem bebidas alcoólicas, tem o chá e tal, e cada personagem vai trazendo pras tramas, né, tipo, tem a ver com os crimes que ela vai resolvendo, essas situações sociais, né, quando o Poirot, por exemplo, vai investigar os casos, ele fica tomando chá com as pessoas, e deixando elas se soltarem quando elas começam a tomar bebidas alcoólicas, né, pra contar pra ele os causos, né, que ele tá investigando. E nessa onda de investigação, isso aí tudo eu tinha 12 anos, tá? Tudo que eu tô falando. Então eu não bebia ainda. Eu tava conhecendo as bebidas através da literatura. O que foi muito louco também, porque foi como se eu estivesse experimentando as bebidas com os personagens, sabe? Na minha cabeça, assim, juvenil, né? Então era até legal, assim, ter essa experiência de ler esses livros, porque como eu não podia beber, né, eu nem queria beber, na verdade, não tinha tanta curiosidade assim, mas era legal saber o que as bebidas causavam nas pessoas, né. E aí eu li um livro do Jô Soares, O Xangô de Baker Street. Acho que eu tava numa época, eu tentei ler Sherlock Holmes, eu tentei ler o Sir Arthur Conan Doyle, né, que escreveu as histórias do Sherlock, e eu não gostei. Eu lembro que foi um grande desapontamento, porque eu já tinha lido, sério, mais ou menos uns 30 livros da Agatha Christie naquela época. Afinal, né, pré-adolescente tinha muito tempo livre, né? E aí fui ler o Xangô de Baker Street como, tipo, uma última chance pra eu gostar do Sherlock Holmes. E tem uma história muito massa dentro do Xangô de Baker Street, que é a história da caipirinha. E aí o Jô Soares inventa lá uma história que o Dr. Watson tava num bar e tava meio gripado, né? E aí ele pediu uma cachaça, mas pediu pra botar um limãozinho pra dar ajudar ele na gripe dele, sabe? Acho que foi assim. E botar um açúcarzinho. E foi aí que nasceu a caipirinha. E pra mim foi um marco ler essa historinha, porque tinham outros colegas meus do colégio lendo o mesmo livro que eu. E eles todos acharam que aquilo era a história da origem da caipirinha. E eu sabia que não. Eu sabia que aquilo tinha sido inventado pelo autor. Foi quando eu percebi que eu era uma leitora diferente dos outros, né? Porque eu já tinha lido muito, muito mais livros antes deles, e eu percebi que aquilo era uma mecânica do autor, né? Então essa história me marcou muito. Maravilhoso. E eu, como engenheiro de alimentos especialista, eu posso atestar que no Telepatia a Ana consegue realmente passar essa verossimilhança. Tá de parabéns. Não, realmente. Eu também gostei muito. Rochendo. Hoje não é seu aniversário, mas você está de parabéns. E uma coisa também no comentário da Ana, como a gente está vivendo uma era que tem muita gente que é louca dos signos, né? Uma vez eu vi no manual de astrologia que a Alice é o estereótipo da virginiana. Então, talvez essa identificação aí possa ter um pouco a ver com isso, né? Olhando o rótulo. Vai se drogar, mas olha o rótulo antes. Acho que isso não disse. Pode ser que tenha uma associação. Bom, caminhando então um pouco mais para o fim do nosso programa, eu vou ler um trechinho do epílogo, do História do Mundo em 6 Copos, para a gente poder conversar mais um pouquinho. 6 bebidas definiram o passado da humanidade, mas qual será que personifica o futuro? Uma já surgiu como candidata mais provável. Como muitas das bebidas definitivas da história, é altamente elegante, está sujeita a alegações médicas conflitantes e tem significância geopolítica ainda não percebida, mas de longo alcance.
Sua disponibilidade irá determinar o caminho futuro da raça humana na Terra e potencialmente mais além. Vocês conseguem imaginar qual bebida seja essa? Cerveja? Eu vou chutar água, mas é muito difícil. A água. A Ana já deu um spoiler, né? Que Eu aí achei que era a citação alcoólico. continua, né? Eu falei cerveja, Ironicamente, pronto. pois é, mas é aquele comentário que eu falei lá no começo. A gente fala bebida, a gente já pensa logo que é alcoólico, né? Não, mas é porque o final, ele é muito assim. O final tá assim, sua disponibilidade vai determinar o caminho futuro da raça humana. Então, lá, E pronto. potencialmente mais além, mas talvez seja cerveja também, né? Cerveja A gente nunca sabe. Mas aí a bebida e citação comida, gente. Vocês não estão entendendo. é o pão líquido, né? É. Mas a citação termina, né? Ironicamente, é também a bebida que, em primeiro lugar, direcionou o curso do desenvolvimento do homem, a água. E mais para frente tem uma frasezinha que eu achei interessante, que é: a água foi a primeira bebida a direcionar o curso da história humana. Agora, depois de 10 mil anos, parece estar de volta ao comando. Então, a gente falando assim de futuro imediato, de futuro distante, né? E agora é água na Lua, água em Marte, água privatizada, água na Bolsa de Valores, água podre na torneira do Rio de Janeiro. Vocês têm algum pensamento final aí sobre esse rolê de bebidas? Adorei que você trouxe a questão da água e até fazendo um jabá de um episódio passado do Pindorama, que é um podcast sobre história, sobre contos da ficção científica brasileira. No Natal, a gente analisou o conto do China Miéville, que é o conto de Natal. A gente foi o único autor estrangeiro que nós analisamos. E é muito doido, porque o China Miéville, ele mostra nesse conto, que é bem curtinho, está disponível para ser lido e tal, como é que seria a privatização da ideia de Natal. E aí, uma coisa que a gente até comenta no episódio é que parece uma coisa tão esdrúxula assim, né? Nossa, como assim privatizar o Natal? E parece tão esdrúxulo, né? Privatizar a água, igual privatizar o ar. E esse debate político ele vai chegar até nós. E eu acho que não vai demorar tanto. Então, a privatização da água é algo que ameaça muito as pessoas, porque o acesso a uma água tratada e de boa qualidade tem que ser um direito humano. E isso a gente sabe que no Brasil, com as condições de saneamento que são muito, muito, muito precárias, não é existente ainda agora, né? Imagina ainda isso num cenário de privatização. Então, eu acho muito sério discutir a questão do acesso à água, porque isso também envolve a gente até pensar as cadeias de produção, né? Para onde vai essa água? Quem que consome mais água? E a gente sabe que há vários processos industriais que, enfim, consomem muito mais água do que seres humanos, e aí a gente pode ir muito longe nisso. Não sou nenhuma especialista no assunto, mas acho que discutir a questão da água vai ser uma coisa bastante urgente e adorei que você trouxe essa citação aí, muito sábia. Pois é, né? A questão da água sempre me assustou muito, desde que eu comecei a estudar sobre isso no colégio, lá no ensino médio. Começaram a problematizar a distribuição de água, a gente começou a conversar sobre por que a gente tem que pagar, né, pra ter água, enfim. E sim, muito bom que você trouxe essa questão. Eu não tava esperando que a gente fosse falar sobre isso no episódio sobre bebida alcoólica, mas a gente tem que lembrar que precisamos de água até pra fazer bebidas alcoólicas, né? E, além de sobreviver. Eu acho que o futuro é encontrar água fora do planeta Terra. Assim caminha a humanidade. Tá pró-colonização. A exploração do universo. E é um tema bom a ser abordado na ficção, né? Enquanto a gente não tem saídas concretas, imaginar saídas ficcionais. Gente, então é basicamente isso, né? Bebam água, se hidratem, bebam com moderação, né? Eu acho que fica aí o recado, independente de ser álcool ou até bebidas cafeinadas, né? A gente viu que a moderação, até para a bebida da sobriedade, ela é fundamental. E agora, finalmente estamos chegando ao fim do episódio. Aí eu quero saber se vocês conseguiram descobrir ou desconfiar de quem é a citação. Ana. Eu vou ler a citação de novo aqui para você se concentrar e descobrir. Primeiramente, essa bebida nos aguça a inteligência, a perspicácia. Só que, para conseguir esse efeito, toda a nossa razão é estimulada de uma só vez. E então, pouco a pouco, a inteligência vai cedendo lugar à parvalice. Por isso é que essa bebida é perigosa. De quem você acha que é essa citação? Opção A, do escritor estadunidense nascido na Alemanha, Charles Bukowski. Opção B, do escritor estadunidense Ernest Hemingway. Opção C,
do filósofo e escritor norueguês Jostein Gaarder. Opção D, da escritora brasileira nascida na Ucrânia, Clarice Lispector. Opção E, do escritor britânico nascido na Escócia, Robert Louis Stevenson. A resposta para a nossa citação, ela é de autoria de Jostein Gaarder. É uma frase retirada do livro dele, O Dia do Coringa, e essa bebida a qual a citação se refere é uma bebida fictícia. E eu gosto muito dela porque ela coloca, ao mesmo tempo que a gente busca nas bebidas cafeinadas, e também o que algumas pessoas buscam nas bebidas alcoólicas, né? Que tem essa questão do estímulo, mas tem a questão ali também do relaxamento, né? Da depressão do sistema nervoso central. Ele é mais famoso no Brasil pelo livro Mundo de Sofia, né? Tem vários outros títulos dele em português, é um escritor que eu gosto muito e vale a pena conhecer. As outras pessoas estão ali, né? Alguns que são famosos, né? Por causa da relação com bebida, né? De escreverem obras sobre bebidas, né? Os outros autores, né? E o Robert Louis Stevenson, autor da Ilha do Tesouro, né? Que é um livro que tem centenas de ocorrências da palavra rum e bebida, né? Fica aí uma recomendação. A Clarice tem alguns que ela aborda, né? Tem o negócio da barata bêbada, Muito bem. né? Essa história, mas infelizmente não foi dessa vez, Clarice. Quase. Essa é a nossa situação, né? Hemingway, né, que tem aquela frase atribuída em Bukowski, que é o ídolo aí, né, o símbolo máximo do Nossa, o esquerdomacho. Bukowski, eu acho que ele vivia bêbado, não é que ele escrevia bêbado, ele estava sempre bêbado. Então tem Aparentemente, essa né? situação toda. Para fechar, né, que eu já terminei 3 vezes, né, vamos para o nosso fogaréu de hoje. Ana, e aí, conta algo que você escolhe para aquecer, ou algo que te aqueça o coração, e algo para queimar, para tacar fogo. Bom, para aquecer, eu queria falar de um livro que eu amo, eu recomendo muito, ele é um livro, assim, definitivo sobre cerveja, que está muito bem editado no Brasil, que é A Mesa do Mestre Cervejeiro, Descobrindo os Prazeres das Cervejas e das Comidas Verdadeiras. É do Garrett Oliver, que é um cervejeiro muito famoso da Brooklyn Brewery, que é da cervejaria Brooklyn, lá dos Estados Unidos. Está publicado pela Senac, ele é um livrão ilustrado, fala com muito amor e com muito detalhe sobre essa bebida que eu gosto tanto, e talvez seja uma forma, ele vai desde o introdutório até bem avançado, então compensa você ter em casa, é um livro de referência mesmo para quem é profissional, e uma coisa gostosa é que ele alia o beber cerveja ao comer, então é muito diferente do consumo de álcool, enfim, quando a gente quer encher a cara mesmo, né? Ele trata as coisas mais por uma apreciação, então pode ser, se você ainda não toma cerveja um pouco nessa vibe, né? Tentar redescobrir aí como é que a gente toma cerveja, como é que a gente come, né? Redescobrir prazeres que vocês já sabem quais são. E de preferência em boa companhia, que eu acho que isso faz muita diferença. E para queimar, eu gostaria, cara, de queimar uma coisa muito séria, que com certeza vocês conhecem pessoas que sofrem desse mal, que é o alcoolismo, né? A gente fala tanto dos benefícios, enfim, né, de beber cerveja e comemorar com os amigos, tal, mas o alcoolismo é uma doença muito grave. Ela não é uma doença em que, enfim, as pessoas falam muito dela, né, porque ela é socialmente aceita. Em qualquer padaria de manhã você consegue ver alguém tomando uma cachaça muito cedo, e às vezes isso acontece em alguns dias na mesma semana, né? Então, às vezes não é o dia que a pessoa tomou aquela única cachaça cedo na vida, né? Não, isso está, enfim, numa prática. Pode ser uma cerveja também. Então, o alcoolismo é um problema muito grave e eu acho que até merecia ser mais comentado, até pela literatura, né? E mascara muito situações de violência, né? Eu não acho que as pessoas elas são violentas porque bebem. Até isso é uma discussão muito longa, né? Mas eu acho que as pessoas se autorizam a serem mais violentas quando bebem. E isso, enfim, né, traz cenários muito graves de violência doméstica, de violência contra os animais também, né? Essa é uma coisa que eu gostaria de tirar fora dessa faceta aí do nosso programa de hoje. Para aquecer, cachaça de jambu. Minha preferida. Só não comprem a cachaça de jambu da 51, da marca 51, porque não presta, tá? Eu sei que é meio desnecessário falar, porque é óbvio que não ia prestar, mas eu experimentei e não valeu a pena. E para queimar, a gente podia queimar esses filtros que a gente tem quando a gente tá sóbrio e a gente precisa da bebida.
né? Muitos escritores usam, né, a bebida como esse dispositivo para queimar esses filtros. Gostaria de queimar esses filtros sem que a gente precisasse tomar bebida, né? Vamos se explorar aí, se perguntar por que a gente não consegue escrever sobre alguns temas quando a gente está sóbrio. Vamos se forçar a escrever eles sóbrios e vamos tentar experimentar escrever eles enquanto sóbrios. É isso. Bonito. Vamos nos inebriar na própria ficção, né? Esse foi o Incêndio na Escrivaninha. Muito obrigado por nos acompanharem até aqui. E vocês querem fazer algum jabazinho? Eu queria falar de um livro que eu escrevi com o George Amaral, em que a gente fala de bebidas e literatura e escrever, na realidade, ele é também para que, se você está terminando seu TCC, está escrevendo sua tese, sua dissertação, está escrevendo texto jornalístico, seu romance, poesia, você pode ler este livro, que é um e-book publicado pela Monomito, que se chama Manual de Sobrevivência na Escrita. E tem um capítulo específico que a gente menciona esses hábitos, como é que faz, o que a gente toma. Então, talvez seja interessante. Muito bem, eu já comprei o meu. O meu jabá vai para a Eita Magazine. Eu traduzi um texto do Machado de Assis na primeira edição da revista Eita. O texto original se chama O País das Quimeras. E as pessoas bebem e comem nesse texto. É um conto de fantasia do Machado de Assis que poucas pessoas conhecem. Então, se vocês estão a fim de conhecer um lado do Machado de Assis que não é tão conhecido popularmente, que a gente não aprende na escola, procurem lá no site do Projeto Gutenberg, que tem todas as obras do Machado de graça. Tem a versão original desse texto em português. E se vocês quiserem mandar para algum amigo gringo de vocês, né, que fale só inglês, enfim, vocês podem mandar a revista Eita para eles comprarem na Amazon. Ok. E é uma boa maneira também para um gringo conhecer Machado de Assis, né? Ler um conto ali e já percebe se curte ou não. Eu diria que é acho uma que boa. é uma boa técnica, né? Para conhecer o autor antes de explorar obras maiores. O meu jabá é o meu site, né? Lá tem uma listagem das minhas publicações, www.tamblage.com.br, Tamblage com H. E de mais recente tem um conto meu que está em inglês, na Eita Magazine, e tem um conto que está gratuito na revista Maçã do Amor e que toca um pouco nesse tema que a gente conversou hoje. Eu estou no Twitter e no Instagram como @tamblage, com um H depois do T. E se você gostou do podcast, a gente tem uma newsletter e um canal no Telegram, né? A nossa newsletter, para vocês assinarem, ela está no site tinyletter.com/incêndio na escrivaninha, e o canal no Telegram é t.me/incêndio na escriva. E no próximo episódio, a gente vai bater um papo sobre comida e tem um convidado muito especial. Obrigado. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Cruze, tchau. Você ouviu Incêndio na Escrivaninha, com Ana Rusch, Tiago Ambrosio Lage e Vanessa Guedes. Locução de vinheta, Rodrigo Hipólito. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.